a noção além da noção de senso comum, tá? Que foi isso que levou o Hume a criticar a causalidade. Tudo bem? Vamos lá, então. O que o Hume vai dizer? Ó, observar algo repetidas vezes não faz com que isso seja uma lei. Quando eu solto aquele objeto, no caso a maçã, e ela cai, eu estou dando nome ao efeito. Portanto, a conclusão do Hume é que a gravidade, ó, a gravidade, como um exemplo de causalidade, ela é o nome que se dá à observação do fenômeno repetidas vezes. Se isso não tivesse acontecido várias vezes, pessoal, eu não poderia dizer. Então, aquele exemplo, tá aqui, ó, pensa uma água parada, certo? Você pega a pedrinha e joga lá no meio. Cai aqui, forma-se ondas. Eu faço de novo, formam-se ondas. O que o Hume está dizendo? Está dizendo que nós não podemos ver a causa que não é aparente. Nós vemos apenas o efeito e damos nome ao efeito. Portanto, a causalidade, e nesse caso aqui o exemplo é a gravidade, é o nome dado ao efeito e não à causa. Tudo bem? Bom, vamos prosseguir. Há um exemplo interessante que é o do jogo de bilhar, sinuca, que o próprio Hume ilustra. Nós vamos agora fazer um pequeno exercício, então, vamos a esse exemplo e voltamos à explicação. Tá? Olha só. A questão que o Hume faz é a seguinte: a mesma causa produz sempre o mesmo efeito? Vamos verificar aqui agora. Ó. Eu tenho, então, 4 movimentos diferentes. Nesse momento, eu tenho aqui o cara preparado para acionar a bolinha branca e mover a preta. Vamos para o primeiro movimento. Ó, acertou, a bolinha branca foi para o outro lado. Tudo bem. Voltamos ao ponto inicial. Vamos ao movimento 2 agora. Vejam que é um movimento diferente, não é? Vamos pensar no senso comum. Não precisamos saber as leis que movem esse movimento agora. Apenas a nossa expectativa. Aparentemente, a causa é a mesma, não é? Mas o efeito é diferente. Ó, vamos agora ao terceiro movimento. Nós temos um outro movimento diferente. E, finalmente, um quarto movimento. Ó, e temos outra consequência. Qual a conclusão que o Hume chegou a partir daí? De que a relação entre causa e efeito ela é uma probabilidade. E ele vai levar isso para as ciências. Tudo bem? Então, ó. Tá? Após observar, olha só a conclusão do Hume, do David Hume. Após observar vários exemplos de natureza semelhante, declara-nos, com base no hábito, que eles vão ser iguais. Né? Mas isso é apenas uma forma habitual de ver os eventos, e não a forma filosófica de ir à causa dos mesmos. O que, para o Hume, vai ser intangível. Portanto, o estudo científico, ele na verdade é um estudo dos efeitos, não é um estudo realmente da causa, como havia proposto Aristóteles, não é? Como nós já vimos em outros momentos. Tudo bem? Bom, isso nos leva a alguns pontos importantes. Ó, o primeiro deles é que o Hume poderia perguntar: qual foi a alteração que houve entre um movimento e outro, daquelas bolinhas de bilhar? Claro que houve alteração, a força, a intensidade, mas isso é aparente? Podemos perceber facilmente assim? Não, não é? Mas os efeitos são diferentes. Então, que alteração ocorreu? Tá? Que alteração? E onde está a conexão entre elas? Não é? Solução para o Hume. A conexão ela é intangível aos sentidos. Não é? Nós percebemos apenas a aparência e não as causas. Não é? Isso é o que a gente tem sempre que frisar. Tudo bem? Bom, estamos então caminhando para as conclusões, certo? A única coisa que nos faz então ter essa noção é o nosso hábito. Portanto, pessoal, o hábito e a causalidade, portanto, é uma noção subjetiva. Ela está muito mais na minha expectativa. Olha, eu vou sair de casa agora, o tempo está ruim,
ou pelo menos está um tempo assim ameaçador, de chuva, eu vou usar uma blusa, um guarda-chuva. Por quê? Porque sempre faz assim. Não é? Então é uma relação de causa e consequência. Não é? Se eu estou sentindo uma dor, eu tomo um remédio, porque sempre que eu tomei aquele remédio me fez bem. E eu posso viver completamente bem dessa forma. Agora, quando eu me proponho a buscar as causas, é que a coisa complica um pouco. E aí aparece a crítica do Hume. Certo? Bom, tudo bem então. Qual que é a conclusão do Hume? Tá? Que a causalidade não é uma propriedade do real. A causalidade ela é um produto do hábito, que está na nossa psique e não nos objetos. Então a gente pode dizer o seguinte, que a noção de causalidade ela é mais subjetiva do sujeito do que objetiva, propriamente dita. Tá? Qual que é a consequência disto? A consequência é que, então, a causalidade é apenas o resultado de nossa forma habitual de perceber fenômenos. Tá? Nossa forma habitual de perceber fenômenos. Olha a percepção aqui. Tá? Fenômeno já está destacado. Fenômenos. Tudo bem? A partir do quê? Da sua relação de causa e efeito, porque há uma repetição sempre constante. Ok? Bom, vamos lá então, para concluir. Dessa forma, as causas primeiras permanecem sempre intangíveis. Ó, marquem aí algumas expressões. Por exemplo, intangíveis. Né? Certo? O que faz com que a gente caia num ceticismo. O que é o ceticismo? Que é o segundo momento do Hume. É a afirmação de que nós não podemos ter certeza. Ó, legal. Tudo bem, então o Hume é empirista, todo conhecimento vem da experiência. Mas como a experiência não mostra a causa, apenas a aparência, não podemos ter certeza. Ah, então o que acontece a partir daí? A partir daí, nós vamos então não ter ciência? Não. O Hume valoriza a ciência. É o máximo da criação humana. No entanto, ela tem sempre que rever os seus conceitos. Tudo bem? Tá? Então, a ciência da natureza é probabilidade. Ok, pessoal? Por isso que o Hume é um crítico da ciência das certezas. Por isso ele é cético. Então, ó, ceticismo. Não podemos afirmar com certeza. Porque há uma probabilidade apenas. Tudo bem? Finalmente, conclusão do nosso encontro, né? Finalmente, para o Hume, ó, a metafísica é impossível. Por que que a metafísica é impossível? Porque o objeto de estudo da metafísica é intangível, que são as causas. Se nós conhecemos apenas os efeitos, não vamos conhecer as causas. Então, para o Hume, não pode haver metafísica. Há contraposições, nós vamos ver ainda. Não é? Há filósofos que pensam de maneira diferente, mas em relação ao David Hume, para ele é taxativo. Não podemos conhecer a causa, a metafísica propõe o conhecimento da causa, portanto, não há metafísica, ou não pode haver. Tá? E, finalmente, a ciência, ela é probabilidade. Tá? Ela é provável. Tudo bem? O Hume é o inimigo da ciência de forma alguma. É o melhor da produção humana. Mas é necessário entender que ela tem que estar sempre revendo seus conceitos. E assim ela consegue caminhar melhor. Não é à toa que a ciência, a partir da modernidade, não é, ela se tornou aquilo que é hoje. Tudo bem? Esse avanço da ciência deve, então, a essa visão crítica também. Não é? De fazer a meia-culpa. E aí poder evoluir como nós temos uma ciência hoje que caminha cada vez mais a passos largos. Mas sempre tendo que ver a sua posição. Tudo bem, pessoal? Então, é isso aí, ok?